Heresias dentro da igreja, parte um. Na verdade, eu não gosto de ficar entrando muito nesses assuntos polêmicos, porque acaba as pessoas levando um pouco pro lado pessoal. Mas esses dias eu estava ali, né, passeando pelo TikTok e eu vi um pastor falando sobre interpretação de sonhos. E ele falou ali sobre questões de inveja, de alguma coisa, e eu fiquei pensando, cara, aonde isso entrou no Evangelho? Quando isso entrou no Evangelho? O que acontece? A Bíblia realmente, de fato, ela fala que é, é uma profecia cumprida que as pessoas teriam sonhos, né? O problema maior é quando isso se mistura, porque o que acontece? Nas antigas religiões, elas já tinham essa tradição de sempre ter interpretação de sonho, de tratar o sonho como algo de uma mensagem vinda do divino, mas nem sempre o sonho relaciona a essas coisas. E eu vou te explicar por quê. Primeiramente, a gente tem que entender que o próprio Evangelho fala que todas as coisas que se passaram antes de Jesus eram uma sombra daquilo que havia de vir para nós. E quando se trata, quando um preleitor, um pregador, ele tenta colocar como uma interpretação de sonho, que é uma maldição, que é uma macumba, que é uma inveja, cara, ele está fugindo totalmente do Evangelho. Primeiramente, vamos pegar essa mensagem aí dele falando de inveja. O que acontece? O povo de Israel, quando saiu do Egito, teve um momento que Balaão foi contratado para poder fazer um feitiço contra Israel. É interessante que Balaão, sendo contratado ali para amaldiçoar, enfeitiçar, depende aí da tradução, o povo de Israel ele não conseguiu. Uma das declarações de Balaão foi que não tem como amaldiçoar, não tem como enfeitiçar aquilo que Deus abençoou. E isso se referia ao povo. Então, se a gente pensar que se no Antigo Testamento já tinha esse tratamento, imagina no Novo Testamento, onde o véu foi tirado, as revelações que antes era sombra foi revelada a nós através da igreja, e hoje nós vivemos a revelação plena de Deus, através de Jesus Cristo. Então, olha que interessante. Quando a pessoa usa o termo de maldição, de essas coisas, principalmente com a interpretação de sonho, ele está fugindo do Evangelho. E é interessante que a questão de interpretação de sonhos, que muitas das vezes eles usam, ela vem muito do misticismo, da parte mística, que é de algumas crenças, né? Fora do Evangelho. No livro de Gálatas 3,13, a Bíblia fala que Jesus levou as maldições. Por quê? Porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro, né? E Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Então, o que acontece? Por mais que use o argumento que ainda a gente está sobre algumas maldições, existe uma revelação e uma crença de que, de fato, Jesus Cristo já quebrou as maldições. Então, não tem inveja sobre o cristão. Pelo contrário, muitas das vezes a gente vai ser visto como inveja, as pessoas vão tentar passar, tirar o tapete, né, de nós, vão tentar passar a perna, vão tentar nos caluniar, porque a Bíblia fala disso. É interessante que Jesus ele se refere e fala, olha, vocês não são melhores do que o mestre. Se o mestre é perseguido, vocês vão ser perseguidos também. Então é natural da vida cristã a gente ser caluniado, a gente muitas das vezes, as pessoas tentando puxar o nosso tapete. Finalizando, não creia nessas profecias que elas são falsas, elas não têm base bíblica. Se a gente tivesse preocupação com esse tipo de situação, certamente Paulo nos instruiria, os apóstolos de Cristo que deixou todas as cartas deles se nos instruiria sobre macumba, sobre inveja, entre outras coisas. Sai dessa, isso não é evangelho, isso aí é qualquer outra coisa. Não estou discriminando a vida desse pastor, pelo contrário, eu estou apenas falando com você a respeito da Bíblia. A Bíblia não faz referência a isso, pelo contrário, a Bíblia fala que nós vamos desfazer as obras do mal, nós vamos pisar em cobras e escorpiões. Nós estamos aqui para desfazer toda a obra do maligno. Então a gente não tem que ficar temendo essas coisas. Pelo contrário, nós temos que crer naquilo que Jesus Cristo e andar em verdade, para que tudo isso venha. Então, se você escuta alguém falando sobre essas coisas, cara, é qualquer outra coisa, mas isso não é evangelho. Não é evangelho ficar falando de maldição, não é evangelho ficar falando de inveja,
porque nós seremos invejados muitas das vezes. As pessoas têm que ver Cristo na nossa vida, e às vezes vai ver na nossa finança, vai ver na nossa família, e isso pode trazer inveja. Os próprios fariseus tinham inveja de Jesus. E você acha que se teve inveja de Jesus, não vai ter inveja de nós? Então sai dessa, viva o verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui para passar por essas coisas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos garante que nós vamos ser vitoriosos em todas essas coisas. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são muito mais do que vencedores. Então eu deixo essa mensagem. Valeu!